Convido os irmãos a ficarem de pé. Eu vou ler um texto que está em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte: E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém.
Saudamos os nossos irmãos, que Deus possa abençoar a cada um, que Deus possa trazer as suas bênçãos sobre as nossas vidas, os nossos lares. Nós temos uma notícia que nos foi passado hoje ainda a respeito do nosso irmão João Gomes. Ele amanhã começa uma quimioterapia, em razão de um tumor que foi diagnosticado no estômago, e nós queremos pedir à igreja que esteja orando pelo nosso irmão, que Deus possa conduzir os médicos que estão cuidando dele, que Deus possa agir na sua vida, restaurando a sua saúde. Nós vamos orar pela nossa igreja, pelo irmão João, por todos os nossos irmãos. Oremos. Pai de amor, Pai querido, que nos traz a vida, Pai amado, que nos sustenta durante todos os dias, em cada dia das nossas vidas. Se não fosse o Senhor, nós não viveríamos sobre a face da terra, mas é a Tua bondade, a Tua misericórdia que nos sustenta, e por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos sobre cada um dos Teus filhos, que o Senhor possa cuidar de todos, ó Pai, que possamos sentir o Teu cuidado e que nós possamos nos entregar completamente às Tuas mãos nestes dias difíceis, ó Pai, nesses dias em que nós temos sentido a necessidade de reunir, a necessidade de entoar louvores a Ti, mas em razão desta pandemia, não podemos reunir toda a sua igreja, não podemos ter a comunhão com os nossos irmãos, e portanto nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor possa cuidar daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes, tantos, ó Pai, que estão contaminados com essa doença e que têm perdido as suas vidas. Nós te pedimos que o Senhor possa dar o conforto, que o Senhor possa dar o consolo a cada família, e que o Senhor possa restaurar a vida daqueles que estão padecendo, daqueles que estão enfermos, ao ponto, ó Pai, de não se levantar, ao ponto de não conseguir respirar espontaneamente, que o Senhor possa restaurar a saúde deles, que eles possam, ó Pai, sentir o Teu cuidado e dar glórias ao Teu santo nome. Te pedimos pela vida do irmão João, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa conduzir o tratamento que ele haverá de ser submetido, e que ele possa sentir, ó Pai, que a vida dele está nas Tuas mãos, e que ele possa confiar plenamente em Ti. Que o Senhor restaure a vida, a saúde daquele irmão. Nós rogamos assim em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos abrir as Bíblias em João no capítulo 4. Nos dois últimos estudos que fizemos, estudamos sobre João capítulo 4 e depois em João capítulo 3. Primeiramente nós vimos sobre a necessidade humana, caracterizado pelo desejo da água da vida, encontrado exatamente na mulher samaritana, aquela mulher que olhou para Jesus, que lhe pediu água, e Jesus mostrou para ela que Ele poderia lhe dar a água da vida, e ela estava ansiosa por isso, ela estava necessitada, carente de receber a água da vida. E depois nós voltamos então no capítulo 3 e falamos sobre Nicodemos que encontrou Jesus com um grande anseio de entender sobre o novo nascimento, e exatamente aquele anseio que a mulher samaritana estava, de receber a água da vida. Jesus diz então para Nicodemos que ele também deveria nascer de novo, não nascer apenas da água, mas do Espírito, não apenas daquilo que é natural, e a água
no capítulo 3 ele vai falar do estado natural, mas no capítulo 4 fala no estado espiritual. E ele mostra então para Nicodemos que era necessário nascer não só da água, mas também do Espírito. E por nascer do Espírito, receber uma nova vida, agora em que já não existe mais naqueles que creem em Cristo Jesus, não só a vida humana, a vida que nós vivemos sobre a face da terra, mas existe também uma vida espiritual, existe uma vida que nos liga a Deus, e que são nascidos então do Espírito, e agora o Espírito de Deus se une ao nosso espírito, para que nós possamos então adorar o nosso Deus. No capítulo 4, versículo 20 de João, nos diz assim: nossos antepassados adoraram neste monte, dizendo a mulher samaritana, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegado a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais uma vez oremos. Pai de amor, ensina-nos na Tua palavra, dê conhecimento e entendimento daquilo que o Senhor tem reservado para nós, e que possamos, ó Pai, aprender e colocar em prática as Tuas verdades. É a nossa oração. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que nós já não podemos mais nos reunir e cultuar o nosso Deus como nós vínhamos fazendo anteriormente. Estamos em um número muito reduzido aqui, estamos em um número talvez 20-25% no máximo da nossa frequência normal, e assim estão todos os lugares de oração, todas as igrejas, para que possa então manter esse distanciamento mínimo, para que nós não venhamos colocar os nossos irmãos em risco. Nós já falamos anteriormente, assim que surgiu esta pandemia, nós falamos a respeito das medidas sanitárias que o próprio Deus instituiu para o povo de Israel, para que eles pudessem compreender que era necessário ter aquelas medidas sanitárias para que viesse preservar a saúde do povo. Então, é algo que nós estamos praticando agora, que já era ensinamento de Deus. Aquilo que Ele nos ensinou, nós aprendemos, o homem desenvolveu o conhecimento e hoje guarda estas recomendações, nós temos essas recomendações e guardamos para que não venhamos infectar uns aos outros com essa doença que hoje no Brasil já passa de 15.600 mortos. E nós então passamos por períodos em que nós não estamos tendo o nosso culto normal, corriqueiro, digamos assim, o culto público, onde nós reunimos e fervorosamente cantamos. Mas nós queremos olhar para o ensinamento bíblico sobre culto, sobre adoração, como que Deus foi ao longo do tempo revelando à sua igreja, revelando ao seu povo a respeito do culto. Quando nós olhamos lá no início, nos primórdios, e vemos, por exemplo, Abraão, vemos que Abraão tinha uma profunda reverência para com Deus, e ele
então, quando recebe a visita daquele anjo do Senhor, em que entendemos que era uma manifestação de Cristo Jesus, uma teofania, ele se lança aos pés daqueles anjos, ele os adora, e ele já estava fazendo também uma adoração com holocaustos. Ele ergueu altares e estava imolando animais sobre aquele altar. Mas esta manifestação de se prostrar perante Deus, nós vemos repetido em vários lugares. E isso foi a primeira forma que Deus ensina ao homem sobre a reverência e sobre a adoração. Posteriormente, então, vem o ensinamento a respeito dos holocaustos, a respeito dos sacrifícios, dos manjares, as ofertas que eram apresentadas ao Senhor no tabernáculo. Havia uma grande reverência e sabiam então que em determinado lugar, até um determinado átrio, poderiam entrar, mas no outro átrio já não poderiam entrar sem que estivessem santificados. Mas o ensinamento fundamental era o ensinamento sobre a oferta a Deus. Você levar alguma coisa até Deus, para que pudesse então apresentar a Deus, não porque ele precisasse daquilo que estava sendo apresentado, mas porque iria demonstrar um coração grato ao nosso Deus. Quando aqueles homens então passam a observar estas coisas, Deus institui para eles guardar os sábados, guardar as festas, e principalmente nas festas nós vemos então um ajuntamento solene. As pessoas saíam dos seus lugares, das suas terras, e vinham até Jerusalém para que pudesse então celebrar a festa ao Senhor. Era um grande ajuntamento, as pessoas se ajuntando para demonstrar a união. E tudo isso foi ensinamento de Deus para o seu povo. E posteriormente Davi então institui o cântico de louvores no tabernáculo, e que depois foram entoados também no templo. E Davi institui cada família de levitas, uns para louvar a Deus com instrumentos de sopro, outros com instrumentos de corda, outros com a voz, e havia então um grande louvor de música, de adoração ao nosso Deus. Tudo isso ensinava então para os cultos ao nosso Deus. E esses ensinamentos do Velho Testamento eram ensinamentos de princípios, e não como sendo uma verdade absoluta no sentido de que aquela era a conduta que deveria ser seguida e que agradaria a Deus. Não, era um princípio que estava sendo estabelecido, era o ensinamento para que nós pudéssemos cultuar a Deus. E no capítulo 1 de Isaías, Deus então dá um recado que ele já tinha feito isto antes, lá atrás, ainda no tempo de Saul, mas agora através de Isaías, ele diz, lá no capítulo 1, versículo 11: para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Deus então pergunta ao povo. Ele diz: para mim chega de holocaustos de carneiro, holocaustos de gorduras, de novilhos gordos. E ele diz: não tenho nenhum prazer, não tenho nenhum contentamento nestas coisas. E isso então que Deus estava chamando atenção para eles, eram coisas que o próprio Deus havia dado através de Moisés, e agora Deus está dizendo: olha, eu não tenho contentamento nestas coisas. E por que Deus estava dizendo isto? Deus continua dizendo lá no versículo 13, que eles estavam levando ofertas inúteis para Deus.
Então aquele culto que eles estavam acostumados a fazer estava sendo como algo inútil. E ele diz então: olha, até o incenso que vocês estão acendendo é repugnante para mim. Essa palavra repugnante, ela pode ser vista lá na tradução da NVI. Ele diz então que aquilo era repugnante para eles, para Deus. E todas as festas, os sábados, as luas novas, diz então que Deus não podia suportar. Mas por que ele diz que não podia suportar isso? Porque estava acontecendo o ajuntamento solene, o ajuntamento para o culto com a iniquidade, com o coração mau, com o coração perverso, com o coração sem amor ao próximo, sem realmente se voltar para Deus. E aquilo que Deus instituiu e ensinou que deveria ser o culto, Deus então está dizendo: olha, isto não me agrada. E ele diz então que chega a odiar todas essas coisas, porque ficou como que um fardo para Deus. Algo que deveria ser suave e agradável a Deus, era como que um fardo, e Deus diz: não posso mais suportar estas coisas. E por não poder suportar estas coisas, ele diz: olha, quando vocês estenderem as suas mãos, isso lá no versículo 15 do capítulo 1 de Isaías, quando vocês estenderem as suas mãos em oração, eu não vou ouvir a oração de vocês, eu vou me esconder de vocês, e mesmo que multiplique todas as suas orações, não as escutarei. É uma sentença pesada para o povo, um povo que estava acostumado com o ritual, acostumado com aquele tipo de culto, e agora Deus diz: olha, eu odeio, é repugnante para mim, eu não gosto disso. O que fazer então? Deus nos diz então que, olha, o que Ele quer é o coração contrito, é o coração voltado realmente para Deus, é o coração que possa demonstrar amor uns para com os outros, que possa demonstrar prazer em andar na presença de Deus. E esta mensagem foi levada então para a igreja do Senhor Jesus Cristo, agora depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, depois da sua morte e ressurreição, foi levado esse ensinamento de culto para que a igreja pudesse continuar com seus cultos, e começam então nas reuniões nas casas, e celebravam a ceia do Senhor nas próprias casas, mas sentiram a necessidade de ter também a sua reunião maior, e esse era um sentimento legítimo, porque Deus já havia ensinado através das festas, para que o povo pudesse se ajuntar de um modo solene, para que tivesse uma reunião grande. E Deus queria então que aqueles ensinamentos do passado, aqueles princípios do passado, pudessem também ser copiado pelas igrejas, que as igrejas pudessem adotar. E as igrejas então começam a se reunir em reuniões maiores, e tem um grupo grande então que se reúne, e esse grupo grande que se reúne, Paulo diz que, olha, esses então são esse ajuntamento é para demonstrar o corpo de Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 5, ele diz assim: assim também em Cristo nós, que somos muitos, fomos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, e se alguém tem o dom de profetizar, que profetize. Se alguém tem o dom de servir, que sirva. Se alguém tem o dom de ensinar, que ensine. Se alguém tem o dom de dar ânimo, que dê ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua, e contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia,
que faça com alegria. Então Paulo está mostrando, olha, nesse ajuntamento que nós temos agora de pessoas, que possa ter o exercício de todos os dons. Paulo não está reprovando o ajuntamento, não está reprovando a igreja, a reunião da igreja, muito pelo contrário. E a carta aos Hebreus vai então nos admoestar, olha, que vocês não deixem de se congregar, como é costume de alguns, mas que possam se congregar para que uns possam ajudar os outros, e aqueles que, quando estiverem juntos, orem uns pelos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, que admoestem uns aos outros, exerçam os dons uns com os outros, e tudo isso então começa a fazer sentido para esse ajuntamento, para que pudesse ter então o verdadeiro culto que agrada ao Senhor. Mas nos dias de hoje, nós precisamos aprender mais sobre o culto. Isto que nós fomos ensinados ao longo desses séculos sobre o culto na igreja, nós precisamos continuar, preservar, precisamos cultivar isto, mas é preciso aprender mais sobre esse culto. O que está acontecendo é que muitas famílias, desde que começou o isolamento social, não prestaram o culto devido ao nosso Deus. Pessoas que, depois que teve o isolamento social, não abriu mais a palavra de Deus para ler, porque tinha o costume de abrir apenas na igreja. Não ouviu mais uma reflexão para que ele pudesse então meditar na palavra de Deus. E nós precisamos entender que o nosso culto não é apenas o culto público, mas que é o culto que nós devemos prestar individualmente. Veja que Paulo diz então no capítulo 12, carta aos Romanos, nós lemos do capítulo 5 ao 8, mas lá no início, no capítulo 12, versículo 1, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ele está dizendo, olha, que vocês possam se oferecer a Deus. E oferecendo a Deus, não somente nas admoestações que Ele faz com respeito ao dom de cada um, que muitas vezes é exercitado na igreja, mas o dom do amor do nosso Senhor Jesus Cristo que está em nós, para que nós possamos exercitar uns para com os outros, ainda que não estejamos reunidos regularmente, ainda que nós não tenhamos o culto público, que nós possamos exercer esses dons então, apresentando as nossas vidas em serviço, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que ele diz então que é o culto racional. E ele continua dizendo sobre isso, falando: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto nos fará então experimentar qual é a vontade de Deus, quando nós nos dedicarmos em sacrifícios ao nosso Deus, quando a nossa vida for um permanente sacrifício, quando a nossa vida for um permanente louvor ao nosso Deus. E Hebreus no capítulo 13, versículo 15, ele diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus. Como que nós poderíamos oferecer continuamente alguma coisa, se nós deixarmos para oferecer somente aos domingos, quando nós reunirmos em culto ao Senhor? Continuamente quer dizer todos os dias, a cada momento. E o chamamento dele então é para que nós possamos oferecer continuamente o quê?
Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Quantos têm confessado o nome do Senhor Jesus em suas casas, em seus lares? Quantos têm podido meditar na palavra de Deus e dar glórias a Deus pela sua palavra, para que ela possa falar ao seu coração? Nós, como igreja, temos que aprender mais este princípio para as nossas vidas, aprender mais este princípio para que possamos colocar em prática. Uma palavra do ministro Boris Johnson, ele chamando o povo inglês para que possa então voltar às suas atividades, aprendendo como conviver com essa pandemia. Ele diz: a vacina para este vírus pode nunca vir, pode não surgir. Nós temos esperança, nós temos visto movimentos da ciência que vai nos trazer esta vacina, e nós temos rogado ao nosso Deus para que possa surgir isto. Mas enquanto não surgir, será que nós vamos ficar esperando esfriar a nossa fé, sem que apresentemos a Deus sacrifício de louvor, sem que nós possamos admoestar uns aos outros, sem que nós possamos exercer o nosso dom? Em tempos de perseguição, em que a igreja não consegue reunir em cultos públicos, é fundamental esse princípio, o princípio de prestar louvores ao nosso Deus continuamente, de sentir a necessidade de alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Ele termina dizendo, olha, no versículo 16 do capítulo 13 de Hebreus, dizendo: olha, não se cansem de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios agrada ao nosso Deus. E Ele nos chama então para ter uma vida em que nós podemos prestar culto ao nosso Deus, prestar louvores ao nosso Deus. A palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus é importante para nós, a oração é importante, mas nós também declararmos, como ele diz aqui em Hebreus, confessar o nome do Senhor, que é frutos de lábios que confessam o seu nome, declarar a nossa fé ao nosso Deus. Durante os momentos corriqueiros da nossa vida, isto é importante para que nós possamos então despertar o nosso espírito, para que em comunhão, em união, como que num amálgama com o Espírito de Deus, nós possamos clamar, Pai, possamos clamar as misericórdias de Deus, que possamos clamar o amor do nosso Deus. Nós vamos orar, encerrando mais este culto e colocando as nossas vidas na presença do nosso Deus. Pai de amor, te louvamos, ó Deus, pela Tua graça de conhecer a Tua palavra. Te rogamos, ó Pai, que o Senhor possa nos dar a cada dia a esperança de um dia estar contigo, que o Senhor renove esta esperança que temos em nossos corações. Sabemos, ó Pai, que neste mundo teremos aflições, sabemos que passaremos por problemas, por dificuldades, mas temos a plena certeza que o Senhor está contigo. E te rogamos, ó Pai, que o Senhor não deixe esfriar a fé do teu povo, que a cada dia, ó Pai, o seu povo possa sentir a necessidade de buscar o teu santo nome, louvar o teu santo nome, cantar louvores, porque nós sabemos, ó Deus, que a tua graça tem nos alcançado e tem nos protegido. Sabemos que temos que passar por
todas essas tribulações, mas sabemos que o Senhor haverá de nos sustentar. Por isso nós te rogamos, aumente a nossa fé. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.